nome é Sani, eu sou professora de Economia e vou estar ministrando para vocês a disciplina de Elementos de Economia para o Meio Ambiente. Essa disciplina nós vamos estar falando de tudo que a economia estará trabalhando com o meio ambiente. Uma breve introdução à economia seria falar sobre o conceito dessa ciência. A ciência econômica ela estuda a escassez dos recursos. Então, ela estuda como o indivíduo e a sociedade decidem empregar os fatores produtivos na produção de bens e serviços. Quais seriam esses fatores de produção? Terra, trabalho, capital, tecnologia e capacidade de gestão. Terra é o nosso principal objetivo, que são os recursos naturais. Trabalho é a força de trabalho, é o que as famílias ofertam para o mercado. Capital é a questão dos meios de produção, as instalações e os equipamentos. Aqui, quando a gente fala de capital, nós não estamos falando em capital financeiro, em moeda. Estamos falando em meios de produção. Tecnologia, as inovações tecnológicas e as pesquisas. E a capacidade de gestão é a própria capacidade intelectual de um administrador saber trabalhar esses fatores de produção. E aí chega o nosso grande desafio, que é o grande objetivo dessa disciplina. Como conciliar a escassez desses fatores com necessidades ilimitadas e constantes dos indivíduos, com recursos escassos e ilimitados. Esses recursos aos quais eu falei são limitados, principalmente o recurso terra, que é o nosso objeto de estudo. E as necessidades humanas, elas são ilimitadas e constantes. Então, como conciliar esse paradoxo? Esse é o nosso objetivo nessa disciplina. Falando sobre as divisões dessa ciência econômica, nós podemos falar em macroeconomia e microeconomia. A macroeconomia ela é como se fosse o estudo de uma grande floresta. A macroeconomia estuda os agregados econômicos, a demanda agregada, o produto agregado, a despesa agregada. Ela estuda o comportamento e as relações entre Estado, empresa e sociedade, mensurando as relações entre os agentes através de níveis de emprego, distribuição de renda e crescimento econômico. A questão de macroeconomia, sempre a gente vai estar estudando o comportamento de um todo, um comportamento amplo, comportamento de todas as empresas, independente de qual setor ela esteja, o comportamento de todas as famílias, o comportamento do governo e do resto do mundo. Isso é o objeto de estudo da macroeconomia. A microeconomia é o estudo da unidade. Quando a gente usa o exemplo da floresta, é como se a microeconomia estudasse a árvore, a unidade. Na economia, nós chamamos o estudo microeconômico de estudo da firma, né? Aí sim a gente vai estar estudando o comportamento da firma dentro do seu mercado. Então, a microeconomia estuda o comportamento específico de cada mercado e dos agentes que o compõem, preocupando-se com a formação de preços no mercado através da lei da oferta e demanda. Essa lei eu acredito que todos vocês já devem ter ouvido falar. Economia e meio ambiente. A partir da segunda metade do século XX, iniciou-se a preocupação de conciliar a competitividade do sistema econômico de produção com a preservação do meio ambiente. Ora, até então não havia essa preocupação, que os recursos eram limitados. O sistema produtivo, a preocupação era só em crescimento econômico, não havia a preocupação em desenvolvimento econômico. Inicia-se a partir da segunda metade do século XX a conscientização que a limitação dos recursos naturais podem comprometer a perpetuação das gerações futuras e do próprio sistema. Então, a partir desses eventos que eu coloco aí nos slides, a Conferência de Estocolmo, a ECO 92, que foi aqui no Brasil, começa-se a preocupação em mudar a forma do sistema produtivo, que a gente pudesse estar trabalhando um sistema produtivo onde houvesse a possibilidade da perpetuação das gerações futuras e não só apenas o crescimento econômico. Então, há essa evolução no pensamento econômico, de crescimento econômico com sustentabilidade e não só apenas crescimento econômico. E aí a gente começa a falar em desenvolvimento sustentável. Instrumentos na busca da sustentabilidade.
A atual visão holística do meio ambiente cria instrumentos para mensurar a sustentabilidade das empresas no século XXI, no qual adaptar-se ao conceito de empresa sustentável tem se tornado um diferencial competitivo para os empreendedores no mercado. Então, a partir dessa consciência que foi tomada a partir da metade do século XX, as empresas começaram a ter que se adaptar a esse conceito de sustentabilidade. Como conciliar competitividade com sustentabilidade? Como mudar a forma do sistema produtivo sem agredir o meio ambiente? Então, esse tornou-se o grande desafio na área microeconômica. Lembrem-se, quando eu falo em microeconomia, eu falo no estudo da unidade, da firma. Então, alguns instrumentos que a gente pode dar exemplo. A ecoeficiência, que é a maior produção com menor utilização dos recursos naturais, que a gente pode estar chamando de inovação. A LCA, que é a mensuração do consumo dos recursos naturais durante todo o ciclo de vida do produto, ou seja, um acompanhamento. A gestão da cadeia de suprimentos, e aí a gente lembra dos fatores de produção. Para ter gestão, precisa ter capacidade de gestão, precisa ter um administrador que saiba lidar com todos os fatores produtivos. O envolvimento dos stakeholders. Quem são os stakeholders? É o público-alvo envolvido nesse mercado. São os fornecedores, são os produtores, é a firma, é o consumidor. São todas as pessoas que estão envolvidas no mercado produtivo daquele produto. Então, tem que haver a consciência de que é necessária a preservação do meio ambiente na produção daquele produto. E os relatórios de sustentabilidade, com periodicidade anual, mensura o desempenho econômico, social e ambiental de forma integrada. Durante o decorrer dessa unidade, a gente vai estar vendo que esses relatórios de sustentabilidade são ainda pouco usados. Na verdade, são usados mais nos países de primeiro mundo. A gente vai ver que há uma dificuldade de se usar esses relatórios ainda no Brasil, mas que já é uma tendência. Teoria econômica aplicada ao meio ambiente. Qual é o objetivo da teoria econômica ser aplicada ao meio ambiente? É a busca do equilíbrio da equidade social. É o uso e a aplicação dos recursos naturais na forma de tratar o meio ambiente, trabalhando o crescimento econômico com justiça social e crescimento da capacidade produtiva com sustentabilidade. Lembrando, trabalhar esse paradoxo de ter competitividade sem agredir o meio ambiente. Exemplos. A expansão urbana, né? Hoje, para algumas empresas estarem entrando no mercado, estarem se instalando, elas precisam de licenciamento ambiental. Isso já é muito utilizado aqui no Brasil. Então, se for constatado que aquela empresa está agredindo o meio ambiente, ela não consegue esse certificado. Consequentemente, ela não pode estar funcionando, né? Produção rural, a adequada utilização do solo. Isso aí é uma coisa muito comum. A gente vê que na produção rural, a utilização do solo ela é feita de forma errada, através de queimadas, enfim. Isso até é uma questão cultural das pessoas. E alguns estudos vêm mostrando que há necessidade de mudar isso, né? Que a forma como é utilizado o solo é errada, ela tem que ser mudada. Continuando sobre a teoria econômica aplicada ao meio ambiente, a gente vai falar um pouco sobre a lei da oferta e da demanda. Ela funciona da mesma forma para os recursos naturais. Então, falando sobre a evolução do pensamento econômico, né? A evolução do pensamento econômico, ela criou várias escolas, onde cada escola ela tem um conceito para o que é valor, né? E algumas escolas entendem que valor é o trabalho, outras acham que o valor é a terra, outras acham que o valor é a moeda, né? Mas chegou-se à conclusão que qualquer que seja a escola do pensamento econômico que continue a criar teorias, ela precisa partir de um princípio, que essa teoria ela tem que estar aliada a desenvolvimento sustentável. Não existe sistema produtivo sem desenvolvimento sustentável a partir de então, né? Então, o desenvolvimento sustentável passa a ser um componente principal de qualquer enunciado para novas correntes do pensamento econômico. A lei da oferta e da demanda, como eu falei, ela funciona da mesma forma para a oferta e demanda de recursos naturais. Quanto maior a oferta de recursos naturais, menor o preço. Quanto menor a oferta de recursos naturais, maior o preço. Quanto maior a demanda de recursos naturais, maior o preço. E quanto menor a demanda desses recursos naturais, menor o preço. Mas os recursos naturais, ele tem preço?
né? Isso é uma coisa que nós vamos estar entendendo no decorrer dessas unidades. A macroeconomia e as políticas ambientais. Então a gente chega a um ponto que a economia ela cria políticas ambientais para estar acompanhando se o sistema produtivo está mudando a sua forma de produção, ou seja, trabalhando de uma forma onde haja perpetuação das gerações futuras. As políticas ambientais, elas devem considerar a premissa da sustentabilidade, formulando políticas fiscais, monetárias, cambiais e de renda, ou seja, as mesmas políticas que são usadas na ciência econômica, só que com o princípio de que esteja sustentabilidade. Elas são direcionadas para a preservação dos recursos naturais, sendo esse um grande desafio. As externalidades negativas são as consequências do que já foi feito, do que o sistema produtivo acabou gerando de consequências negativas para o meio ambiente. Como exemplo, a emissão de gases do efeito estufa, a supressão extensiva e rápida das florestas, ou seja, o desmatamento, a extinção das espécies e a problemática do lixo e a poluição urbana. Aí a gente começa a pensar, quanto lixo já foi produzido, né? E o que fazer com esse lixo que foi produzido? E o que fazer com o lixo que estamos produzindo, que iremos produzir ainda? Né? Então, é um objeto de estudo assim enorme, que pode ser um tema para vocês estarem trabalhando em algum artigo científico que vocês possam estar fazendo no decorrer dessa disciplina. Continuando sobre as políticas ambientais, existem dois tipos de instrumento que são usados pela política ambiental hoje. O primeiro, que são os instrumentos de comando e controle, que consiste na intervenção do poder público, como exemplo, padrões de poluição, que são limites de emissão de poluição, controles de processo, que é a substituição de insumos por fonte renovável, isso aqui também é um objeto de estudo super interessante, as multas, né, que são aplicações de sanções para a correção e conscientização da preservação, né, nas empresas no caso, o zoneamento, que é o planejamento adequado para a ocupação de solo, isso aí a gente pode ver na questão urbana, as licenças, que a gente já até falou de algumas licenças que já existem, ou seja, autorização para funcionamento de empresas que podem trazer algum tipo de prejuízo ao meio ambiente. E cotas de extração, que é a definição de quantitativos para a utilização. Esses são exemplos de instrumentos de comando e controle. A política ambiental também tem outro tipo de instrumento, que é o instrumento de incentivos de mercado. Também são chamados de instrumentos econômicos, que são considerados como uma política ambiental alternativa. Exemplos: o princípio do poluidor-pagador, as taxas e tarifas, né, que são taxas, subsídios, que são incentivos fiscais, o seguro ambiental obrigatório, a sustentação de mercados específicos, ou seja, está sustentando mercados como de reciclagem, de resíduos industriais, e os incentivos financeiros para a tecnologia limpa. Aí eu pergunto para vocês, o que seriam tecnologias limpas? São tecnologias onde utilizam recursos renováveis para se produzir coisas que eram utilizadas com recursos finitos, né? Exemplo, energia eólica, né? É um exemplo de tecnologia limpa. Como toda a política, seja na área ambiental ou econômica, ela tem críticas. E os economistas eles criticam os instrumentos do primeiro grupo, que são os instrumentos de comando e controle. Eles veem esses instrumentos como ineficientes, com muitas barreiras burocráticas e influência de grupos de interesse, né? Porém, o segundo grupo, que são os outros instrumentos que eu falei agora há pouco, já geram grandes expectativas para alguns economistas. Eles entendem que esses instrumentos eles já podem ser adotados de uma melhor forma e podem ser mais eficientes. Então aqui a gente termina essa primeira unidade, né, na qual a gente falou aí um pouco da ciência econômica, das suas divisões, no que ela pode contribuir para o meio ambiente, né, e vamos estar perseguindo esse objetivo. Como conciliar necessidades ilimitadas com recursos escassos, principalmente os recursos naturais, né? Como mudar a forma de produção que vinha
de uma forma onde não se considerava a questão da perpetuação das gerações futuras, sem perder a competitividade das empresas. Esse é o grande desafio do desenvolvimento sustentável.